Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, de onde você estiver assistindo essa aula. Essa é a nossa aula 3 do nosso mini curso de ABAP, tá bom? E nessa aula nós iremos abordar estrutura de repetição no ABAP. Então, conforme o título da aula, nós iremos ver loop, o while e o do while, que são as estruturas de repetição utilizadas na linguagem de programação do ABAP, do SAP, tá bom? Então, vamos iniciar pelo looping. Vamos começar pelo conceito, uma breve explicação sobre o conceito de estruturas de repetição. As estruturas de repetição, em especial o loop, vamos começar pelo loop. Ele é utilizado para ler dados de uma tabela. Igual eu expliquei nas aulas anteriores, é importante você saber o conceito de tabela interna, tá bom? E de work areas, por exemplo, para você conseguir entender um pouquinho melhor essa aula. Então, o looping especial, ele serve para ler, percorrer os dados de uma tabela, como se fosse um array, tá bom? Então, nós vamos percorrer linha a linha dos dados de uma tabela. Então, digamos que uma tabela tenha 10 linhas, que a nossa tabela interna tenha 10 linhas. Então, o looping, ele serve para pegar aquela tabela e destrinchar, lendo linha a linha daquele dado, ok? Então, vou estar fazendo um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais claro. Então, vamos começar com a atribuição de dados, por isso que eu falei que é muito importante vocês verem as aulas anteriores. Eu vou criar uma tabela interna com base na EBAN, que é uma tabela standard do SAP. Type table of EBAN. E é necessário também que eu crie a work area dela. Like line of T EBAN. Ok? Então, vamos começar com a estrutura. Loop at T. Opa, calma aí. Pulei uma etapa importante aqui, pessoal. A leitura do dado. Perdão, tá? Então, vamos fazer o select, selecionando todos os dados, from EBAN, into table T EBAN, where, esqueci o nome do campo-chave dela, deixa eu dar uma olhadinha, é o BAN, que é a requisição de compra. Vou colocar uma aqui em específico, que eu já olhei na tabela, que vai trazer bastante linha para a gente poder estar analisando, tá bem? Então, esse aqui é o nosso select, estou fazendo uma seleção de todos os dados na EBAN, jogando dentro da nossa tabela interna, onde a requisição de compra é tal. Então, ele vai fazer essa busca, tá bem? Fiz a busca, o correto, antes de você fazer um loop, né, é você dar um sort na tabela. Isso pode ser realizado dentro do select mesmo, aqui, ó, fazendo order by Banfiene. Ou você pode pegar e fazer um sort. Sort T EBAN by Banfiene. Ascende, então do menor para o maior. Opa, esqueci de colocar um pontinho aqui, mas na verdade não vou fazer a ordenação por esse campo, porque no caso é só um que eu estou buscando aqui, né? Mas se eu não estivesse buscando exatamente ele, se eu tivesse mais de uma requisição de compra, por exemplo, faria sentido. Vamos ver qual outro dado que a gente pode estar utilizando para ordenar. Nós podemos ordenar por item, tá bom? Então, vai vir diversas requisições de compra ordenadinhas por item, que é esse daqui. Perfeito? Então, ordenei a tabela para ficar um pouquinho mais, o loop ficar um pouquinho mais, como posso dizer, arquiteturalmente bonito, né? Organizado. Isso diminui um pouquinho também o tempo de processamento, quando a tabela está ordenada, né? Aí, vou fazer um looping aqui. Opa! Então, ele vai pegar os dados da tabela, TEBA, e jogar dentro da nossa orquiária, tá? Que é isso daqui, que vai ser linha a linha, tá bem? Então, um exemplo de coisas que as pessoas fazem. Você pode fazer diversas tratativas dentro de um looping, como, por exemplo, chamar uma função, né? E passar como parâmetro o dado, né? Para não passar a tabela inteira, para ler linha a linha. A gente pode fazer leitura em outras tabelas, utilizando como chave algum campo da EBAN, né? E fazer isso linha a linha também. Isso até para guardar dados em, de repente, uma tabela de log para fazer um relatório, por exemplo,
tá? Mas o exemplo que nós iremos estar utilizando aqui é o seguinte. A gente vai utilizar um if, que eu vou explicar na próxima aula um pouquinho mais, mas é uma estrutura de condição. Então, vou explicar aqui rapidamente, mas não vou me aprofundar. Então, aqui vou fazer uma condição. Se o dado da EBAN, por exemplo, do item, digamos, que é esse daqui, for igual a 1, tá? Estou dando um exemplo. Fechamos o if. Ele vai sair do nosso loop, tá bem? Só para vocês entenderem mais ou menos o conceito disso aqui. Eu nem sei se tem esse item na realidade, imagino que sim, mas eu vou colocar um ponto de parada para vocês conseguirem entender como que isso daqui está funcionando. Na fonte ativa e não modificada. Aí aqui fizemos, ok. Aí a gente coloca um ponto de parada, tá bem? Vamos dar um F8 aqui para a gente poder executar. Então, isso aqui é o debug, né? Eu imagino que, não sei se você que está me assistindo já imagina o que seja, mas também vou explicar brevemente. É para você conseguir ver em tempo de execução o que está acontecendo no seu programa. Basicamente é isso. Então, aqui na direita, a gente consegue ver os dados, tá bem? Isso em qualquer linguagem de programação. O debugging serve para isso. Então, aqui, nós vamos pegar a teba. Estão vendo que ela está sem dados, né? Esse 165 aqui é as colunas, ok? Então, a gente vem aqui, mas aqui está zerado. Vamos dar um F6. Vejam que não encontrou dados, né? Então, o nosso loop ele não vai nem entrar na realidade, tá? Não encontramos dados, beleza? Então, vou vir aqui e vou pegar um dado certo para a gente poder estar utilizando. Então, deixa eu ver aqui. Só retornando aqui, só para explicar, estava faltando 2 zeros à esquerda, porque esse campo ele tem mais caracteres e ali estava sendo visível para a gente só esse número, né? Então, no select ele não encontra, tá? Porque internamente ele tem esses zeros à esquerda. Perfeito. Vou executar aqui para vocês verem, tá? Agora aqui vai preencher. Tá vendo que veio 6 dados? Vamos entrar aqui para vocês darem uma olhada. Então, ele carrega toda a estrutura da tabela, tá? Todos os dados mesmo. Carregou 6 linhas para nós, tá? Eu tinha colocado ali na condição para caso ele encontrasse o item 1, né? Que ele saísse do looping. Essa condição não vai dar certo, né? Então, ele não vai sair do loop, ele vai processar tudo, porque nós não temos nenhum item 1, tá? Ele é do 10 para frente. Eu fiz só para exemplificar mesmo para vocês. Então, vamos ordenar a tabela. Nós estamos ordenando pelo item, mas aqui ela já está vindo ordenada pelo item certinho, tá? Então, não vai estar mudando nada, mas normalmente a gente ordena e vem certinho, mas nesse caso ele já está ordenado. Lá na tabela ele já estava ordenado, tá? Então, agora a gente vai entrar, eu vou mostrar para vocês a estrutura da orquiária, como que vai ficar. Ela tá vazia no momento. Entrei, vai preencher, tá vendo? Então, preenche com tudo, igualzinho a tabela, mas isso aqui é a primeira linha. Então, tá vendo aqui, ó, o primeiro item, certo? Não vai ser igual a 1, tá vendo aqui, ó, 10. Vamos dar um F5. Então, ele vai para a próxima instrução. A nossa orquiária está preenchida com o... Vai ver que vai mudar para o 20 aqui, tá? Porque ele vai pegar a próxima linha. Ó, pegou a próxima linha. Aí já é outro item, já são outros dados, tá bem? E assim vai se repetir por 6 vezes, até ele ler toda a tabela. Então, a gente está na terceira agora. Ó, terceira, quarta, quinta, sexta. Agora ele vai sair do loop. Perfeito? Ele saiu do loop, F8, acabou, né? Ele não mostra nada, porque eu realmente não estou retornando nada, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês terem uma noção. Deixa eu só ver aqui se está certinho. E tem 0010, beleza? Se for igual a 0010, a gente pode dar uma mensagem, de repente. Só para vocês entenderem mais ou menos, tá? Vamos vir aqui, dar um executar.
Vamos fazer. Olha aqui. De primeira, ele já vai dar esse right lá, né? Ó, tá vendo aqui? Que ele vai dar o erro, a mensagem que nós colocamos lá. Agora, se caso, por exemplo, eu quero colocar uma mensagem de erro e fazer com que saia do processamento, aí eu coloco isso aqui, ó. Type. É uma mensagem do tipo erro, então ela sai imediatamente do processamento, tá? Então vamos ver aqui, ó, para vocês verem exemplificado. Tá vendo? Ele vai carregar para 10. Vai dar o erro, ele não vai mais executar. Ele vai dar o erro aqui, ó. Erro, tá vendo? Então, basicamente, o looping é para isso, tá? É para a gente percorrer os dados de uma tabela e fazer o que a gente quiser com eles, tá? Ler uma tabela, ou fazer uma tratativa, ou chamar uma função, ou criar um relatório depois. Então, esse daqui é o looping, tá? Vou deixar aqui comentado a parte do loop. Agora nós vamos para o while, né? Vamos para a estrutura do while. A diferença do loop do while para o loop é o seguinte: quando você, por exemplo, o loop, nós sabemos quantas vezes ele vai ser executado, vai depender de quantas linhas tem a tabela. Então, essa daqui tinha 6 linhas, certo? Então, nós executamos 6 vezes. O while é quando você não sabe quantas vezes você terá que executar. Então, vou usar um exemplo aqui que o pessoal usa bastante. Vou comentar isso aqui, para a gente poder, vocês não se perderem, tá bom? Vamos descer aqui. Vamos para o while. Então, vou criar uma variável aqui inicialmente, que vai se chamar LV contador, tá bom? Type I. Para quem não viu a aula de tipos, volta lá para a aula 1, que tem lá as atribuições, os tipos de variáveis, constantes, tabelas, tudo. Vamos aqui, ó. Então, a gente vai fazer o seguinte. O while, ele significa o quê? Enquanto algo for verdadeiro ou enquanto algo for falso, por exemplo. Nesse caso, nós vamos usar uma condição verdadeira. Então, enquanto LV contador for menor do que 10, nós vamos fazer alguma coisa. Entendeu? Aqui. E aí, por exemplo, né? Antes do while, nós vamos atribuir ao contador o valor 0, tá? Mas pode atribuir qualquer valor. Poderia ser 2 aqui, vamos colocar 2 para vocês verem que pode ser qualquer valor. E aqui nós vamos fazer o seguinte: LV contador é igual a ele mesmo mais 1. Vocês vão ver isso aqui na prática. Basicamente é o seguinte: a cada instrução eu vou somar o while, vou somar o contador com mais 1. Então, por exemplo, ele está em 2. Então, vou pegar. Aí ele vai receber aqui. LV contador é igual a 2, que é o valor que está recebendo, mais 1. Então, ele vai ser 3. Na próxima instrução, ele vai ser 4. Na próxima, ele vai ser 5. E aí, enquanto ele for menor do que 10, ele vai ficar entrando nesse while aqui. E eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro. Entendeu? Vamos fazer um exemplo aqui. Algo legal que a gente pode fazer, de repente, exibir alguma mensagem, por exemplo. Não sei, não pensei em nada. Mas basicamente você pode fazer o que você quiser aqui dentro enquanto for alguma coisa, tá? Então aqui a gente coloca um ponto de parada e vamos executar, tá bem? O computador vai receber o valor de 2. E aí, enquanto ele for menor que 10, ele vai entrar, tá vendo? Ó? Então vamos pegar ele mesmo mais 1. Vamos ver quanto que vai dar? Opa, 3. 3 é menor que 10? Sim, então ele entra, tá? Aí aqui ele vai somar 4. 4 é menor do que 10? Vamos entrar de novo, vai virar 5. 5 é menor do que 10? Sim, vamos entrar. Com mais um, 6. 6 é menor que 10? Sim, entramos, virou 7. 7 é menor que 10, vamos entrar. 8.
8 é menor do que 10, entrou. Somou com 9. Aí prestem bem atenção aqui, que é o que diferencia do while, tá? Então aqui ele tá 9. Ele vai entrar, perfeito. Vamos somar com 10. Aqui ele já não entra, tá vendo? Porque ele já é 10. Então aqui é menor do que 10. Essa instrução aqui é de menor, tá? Então enquanto ele for menor, ele entra. Ele não é mais menor. Então ele não entrou, ele pulou direto pro end while, porque acabou a instrução. Entenderam? Então o while, ele limita bem. Então é até que seja a condição que você pedir, certo? Então, isso é um exemplo. Bem simples. Mas aqui também poderia ser algo negativo. Por exemplo, enquanto o LV contador não for menor do que 10, aí no caso nem tem como, né? Enquanto não for... a gente pode fazer um exemplo melhor. Enquanto... aqui, ó. While not LV contador for igual a 20, por exemplo. Então, enquanto ele não for 20, ele vai entrar. E aí a gente vai somando ele. Entenderam? Vamos ver esse exemplo aqui. Vamos ver este exemplo. Enquanto ele não... Vou colocar um número menor, né, gente? Porque ninguém merece. É basicamente... Na verdade, aqui ele só tá limitando a 10, né? Quando chegar no 10 é a mesma coisa, mas só para vocês entenderem o raciocínio aqui. Ó, vai somar... Tá em 3. Enquanto ele não for 10, ele vai entrar. Ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai virar 10. Enquanto não for 10, então ele virou 10. Ele não entra. Pulou direto pro end while. Acabou. Entendeu? Esse é o while, tá? Então, só para vocês entenderem, o while é quando você não sabe quantas vezes irá se repetir algo. E ele é realizado antes de qualquer coisa. Então, na verdade, ele é realizado em primeira vez, né? Antes de fazer nenhuma ação. Então, a gente já começa a verificação aqui. A gente não faz nada antes de verificar. Diferente da estrutura que nós iremos ver agora, que é o do while. O do while, ele tem pelo menos uma execução, tá? Então, ele faz antes mesmo de verificar. Vamos estar vendo como isso funciona. Bom, para o do while, no ABAP, a gente não utiliza a nomenclatura exata do while. Nós utilizamos o do juntamente com o if. Então, a teoria do while é basicamente que ele executa pelo menos uma vez. Então, diferente do while, que primeiro a gente verifica, né? Enquanto alguma coisa, enquanto o computador ele faz. Não, aqui primeiro ele faz e depois ele verifica a condição, que nós vamos estar utilizando o if, né? Então, vou mostrar isso aqui na prática. Opa, tem que ativar primeiro. Vou mostrar isso aqui na prática para vocês. Então, ele primeiro faz, sempre, e depois verifica. Aí, quando chegar, aqui, ó, se o contador não, se não for menor do que 10, então, por exemplo, quando ele chegar no 10, ele vai entrar aqui e vai sair do programa, entendeu? Ó, 5, continua sendo menor, então ali não passa. 8, 9, que aí agora virou 10. Aí ele não vai passar, ele vai sair da estrutura, tá? Então, basicamente, essa foi a nossa aula, tá? Nós vimos sobre loop, while e do while. Anota as diferenças. Eu vou colocar esse exercício aqui na descrição, tá bem? Vou colocar na descrição mesmo, né? Com esses comentários aqui do vídeo. E para vocês conseguirem testar, de repente, né? Se vocês quiserem testar e praticar, tá bem? Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada por terem assistido.